A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo de número 30 e versículo de número 17 ao 20, que vai nos dizer assim: Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes havia tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi e diziam: Este é o despojo de Davi. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Aqui nós vemos, irmãos, de maneira muito clara que tudo que pertencia a Davi e aos homens que estavam com ele foi restaurado, pois a Bíblia diz que os amalequitas, eles invadiram a Ziclag, queimaram a ela e levaram cativos os meninos, as crianças que estavam ali, levaram as esposas, as filhas, mas a Bíblia nos diz, irmãos, que havia uma palavra de Deus liberada para Davi. O povo que pertencia a Davi, aos homens que estavam com ele, não ficariam nas mãos do inimigo. O que é teu não vai ficar nas mãos do inimigo. Aquilo que o Senhor, ele confiou a você, aquilo que o Senhor disse para você que é teu, que ele já determinou a sua vitória, o Senhor está dizendo: é teu, minha filha, é teu, meu filho, tome posse. Acredite, pois eu sou Deus que não permitirei os teus inimigos triunfarem na mão. Andarás sobre ti. A palavra do Senhor vai nos dizer que Davi, ele foi impedido de descer a batalha juntamente com os filisteus. E Davi não entendeu aquilo. Só que tem portas, irmãos, que Deus, ele fecha na nossa vida, que é para que haja livramento. Tem portas que Deus fecha na nossa história, que é para que os propósitos de Deus venham a se cumprir. Se Davi descesse a batalha juntamente com os filisteus, ele não iria trazer de volta aquilo que pertencia a ele e aos homens que estavam com ele. Deus muitas vezes fecha a porta, a gente não entende. Tem pessoas aqui que reclamam ou que ficam resmungando porque a porta fechou, porque aquilo não deu certo, e o Senhor está dizendo: eu sei o que eu estou fazendo. Se eu estou fechando porta na sua vida, é para que haja livramento. Se eu estou fechando porta na sua história, é porque eu, o Senhor, sei o que estava armado contra ti. Aí aqui nós vemos, irmãos, os amalequitas, eles invadindo a Ziclag, queimando aquele lugar, ferindo ali e levando tudo que pertencia a Davi, aos homens de Davi, cativo. Se Davi não retorna a tempo, aquilo que pertencia a ele, aos seus homens, não seria restaurado. É por isso que até o não de Deus a gente agradece. E outra coisa, Davi, ele não poderia descer aquela batalha juntamente com os filisteus. Por quê? Porque seria a batalha que Saul seria morto. Automaticamente, se Davi estava ali na batalha que Saul seria morto, se ele estivesse presente, as pessoas ligariam a morte de Saul a Davi. Mesmo que Davi não tivesse matado, aquela fama seria de Davi. Então Deus estava cuidando de tudo. Tem portas que Deus fechou na tua vida, tem lugares que não te cabem mais, e Deus está dizendo: não reclama, é o meu livramento, é o meu amor por ti, é porque eu sei aquilo que o inimigo está tramando. Por isso eu, Senhor, fecho portas que não são minhas na tua história. Aleluia. A vontade de Davi era descer a batalha. Davi ficou sem entender por que aquela porta se fechou. Mas os príncipes dos filisteus disseram: a gente não quer Davi aqui. Pronto. Davi retorna juntamente com seus homens. Quando eles chegam a Ziclag, eles encontram ela ferida, queimada. E cadê as mulheres? Cadê as crianças? Havia sido levado cativo pelos amalequitas. Aí a Bíblia diz que muito Davi se angustiou e os homens que com ele estavam. E a Bíblia diz que os homens estavam com tanta amargura por causa de seus filhos e suas filhas, que eles queriam apedrejar Davi.
Mas a Bíblia diz que Davi se reanimou no Senhor. Davi buscou o Senhor e perguntou ao Senhor: Senhor, eu descerei a batalha? Eu vou alcançar, eu posso ir? O Senhor vai libertar tudo. Aí a Bíblia diz que o Senhor respondeu: desce, porque de fato tu vai alcançar e vai libertar. Ou seja, nada do que é teu ficará nas mãos do inimigo. Tá entendendo, Davi, porque a porta fechou? Tá entendendo, Davi, porque você não foi permitido descer aquela batalha e você ficou sem entender, resmungando, Davi? Eu sei o que é melhor pra você, irmãos. Deus vê o que a gente não vê. Deus contempla aquilo que a gente não contempla. Tem coisas que a gente pensa que é bom pra nossa vida. Quantas coisas você achou que era boa pra sua vida? Quantas portas, quantos lugares, quantas alianças, amizades você disse: isso aqui é bom pra minha vida. Só que depois você pôde contemplar e você disse: não era nada daquilo que eu estava pensando. Pois é. Davi também achava que era uma boa ele descer juntamente com os filisteus para aquela batalha, mas não era. Deus já sabia, irmãos, o que aconteceria, porque Deus sabe de todas as coisas. E é por isso que nós temos que obedecer a ordem do Senhor, mesmo que a gente não entenda, porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Declare comigo: eu vou obedecer a Deus, porque Deus sabe o que Ele está fazendo. Eu vou obedecer a Deus, porque Deus sabe o que Ele está fazendo. A nossa visão, irmãos, é limitada. Davi estava olhando para o momento. Davi, ele tinha gratidão ali, porque o rei dos filisteus, ele tinha abraçado a Davi. Então Davi queria descer juntamente com ele a batalha. Davi queria ir com Aques à batalha, mas a Bíblia diz que os príncipes disseram: não, Davi não vai com a gente. Agradeça a Davi, agradeça porque Deus está fechando a porta, agradeça porque Deus está quebrando a aliança, agradeça pelos nãos de Deus, porque é livramento. Ramancho, caribiandaraia. A casa de pessoas está recebendo livramento. O ministério de pessoas está recebendo livramento. A saúde de pessoas está recebendo livramento. Os filhos estão recebendo livramento. Casamento está recebendo livramento. Finanças está recebendo livramento. Tem livramento de Deus chegando. A porta fechou de glória. Porque Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe exatamente o que vai dar errado. Na verdade, Deus sabe exatamente o que vai lhe dar uma dor de cabeça terrível lá na frente. Porque imagine se Davi desse a batalha, Saul morre, aquela fama ali ia ficar para Davi. Todos iam dizer que foi Davi que destruiu a vida de Saul. Mesmo que não fosse, mas ia ter uma fama sem proveito, porque ele não ia ter feito, mas o povo ia dizer isso. Além disso, quando ele voltasse todo feliz ali, porque teve a vitória para Ziclag, os amalequitas haveriam invadido aquele lugar há muito tempo. E agora para pegar de volta? E agora para restaurar? E agora, se já passou muito tempo, onde é que eles estão? Como é que vai ser? Vai ser muito mais difícil. Eles estão muito distantes. Não tem como a gente ir. Certamente, irmãos, Davi seria apedrejado, porque os homens que estavam com Davi não queriam saber de nada. Estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas e queriam uma solução. Então a Bíblia diz, irmãos, que todas as coisas o quê? Contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito até no não. Deus tem um propósito até na porta que fecha. Deus tem um propósito até no negócio que tu vai assinar e daqui a pouco a pessoa volta atrás e diz: eu não quero mais. E você diz: meu Deus, tá travado. E Deus está dizendo: não, eu estou te dando o livramento de um problema que eu sei que vai acontecer logo ali. Eu estou te dando o livramento para que a sepultura não venha arabasturiandarabacandaraia levar você para dentro dela. Tem viagens que não dá certo. Às vezes você programa tudo e ali as coisas começam a dar errado e você começa a murmurar e Deus está dizendo: é livramento de acidente, é livramento de assalto, é livramento de latrocínio. Nós precisamos entender que na vida daqueles que servem a Deus, o não também é livramento. O não que vem de Deus é para livrar. O não que vem de Deus é para proteger, não é para ser questionado. É só para a gente agradecer. Sabe por que Davi, ele conseguiu, irmãos, trazer tudo de volta? Porque Davi, ele consultou o Senhor e Deus disse: pode ir.
Vai por quê? Porque eu vou dar vitória, ou seja, Deus já havia determinado aquela vitória para Davi. Tem vitórias que você não sabe, mas Deus já determinou para você. Tem batalhas que não é para você batalhar e você está querendo batalhar e Deus está fechando a porta. E tem batalhas que é para você descer e você nem sabe. E Deus está dizendo, continue confiando em mim, porque eu vou te revelar quais são as batalhas para você descer, porque eu vou te dar vitória. Eu vou restaurar a sua vida por completo. Irmãos, não houve nada que foi levado, que pertencia a Davi, aos homens que estavam com ele, que não fosse restaurado. Deus restaurou tudo, porque Deus, irmãos, ele não deixa a obra pela metade, mas a obra de Deus é completa. A obra do Senhor não fica pela metade. Através dessa palavra, o Espírito Santo, ele está falando com pessoas aqui de maneira muito clara, dizendo, o meu não é para livramento, mas a vitória que eu vou lhe dar não vai ser pela metade não, vai ser completa. Davi não sentiu falta de nada, não houve falta, versículo de número 19, não lhe soltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que eles haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Você observa de maneira muito clara aqui, irmãos, que não houve nada que pertencia a Davi, aos homens dele, que não fosse restaurado, porque Deus é assim. Deus não deixa nada pela metade. Se ele disser para você que está dando livramento, aquilo que é seu, ele livra. E se preciso for, ele fecha a porta. Se preciso for, ele tira você de lugar. Se preciso for, ele diz que não. Se preciso for, ele faz o que era para dar certo, dá errado mesmo. Aquilo que você achava que humanamente falando era bom, e Deus está dizendo, eu sei o que é melhor. Eu sei o que é melhor para a sua vida. Eu é que sei. Os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Declare comigo, o meu Deus tem pensamentos de paz para mim e não de mal. O meu Deus tem pensamentos de paz para mim e não de mal. Deus, irmãos, quando ele determina algo para nossa vida, nós precisamos entender que sempre será o melhor. A vontade de Deus, ela é boa. A vontade de Deus, ela é perfeita. E a vontade de Deus, ela é agradável, mesmo que a gente não esteja entendendo. Aí depois Davi passou a entender tudo, com certeza, que tudo se encaixou na mente de Davi. Lá estava Davi recuperando tudo que pertencia a ele. E depois disso, irmãos, não demorou muito para Davi ficar sabendo da notícia. Olha, Saul morreu. Morreu quando? Morreu lá na batalha. Na batalha contra os filisteus. Aí Davi lembra automaticamente a batalha que eu ia. Deus me poupou, Deus me livrou, Deus não queria que eu estivesse presente lá. Olha, irmãos, como nós precisamos ouvir a voz de Deus e obedecer. Olha como nós precisamos não querer entender, mas ser obedientes às ordens do Senhor. Deus sabe o que está fazendo. Declare comigo, eu não vou querer entender as ordens de Deus. Deus sempre sabe o que está fazendo. Eu não vou querer entender as ordens de Deus. Deus sempre sabe o que está fazendo. Lá estava Davi, com tudo que pertencia a eles, restaurado, restituído. Lá estava Davi agora, sabendo da morte do seu perseguidor. Mas Davi não tinha nada a ver com isso. Davi estava guardado pelo não. Os príncipes dos filisteus serviram de canal de bênção na vida de Davi. Às vezes você acha que quem está lhe dizendo não é teu inimigo. Às vezes você acha que gente que não gosta de você, que está lhe perseguindo, é teu inimigo. Não, muitas vezes está ali contribuindo para que as coisas venham cooperar para o teu bem. Porque a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então, quando Deus quer, até os inimigos ele usa, irmãos. Quando Deus quer, até as pessoas que a gente menos espera, é usada para nos dar livramento. Então, agradeça. Agradeça porque a sepultura foi fechada. Agradeça porque o laço de morte foi quebrado. Agradeça porque você não caiu em golpes. Porque se você estivesse talvez assinado alguns contratos, alguns papéis que você queria assinar, poderia dar um grande problema lá na frente. Deus está dizendo, eu sei os pensamentos que eu tenho a teu respeito. Eu tenho pensamentos de paz. Eu tenho alegria, eu tenho restauração, restituição. Deus não tem, irmãos, pra gente tempos de angústia, de tristeza, de sofrimento, de dores. Não, 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 não. Para o seu povo, ele tem tempos de paz. Se preciso for, ele fecha a porta. Se preciso for, ele diz que não e pronto. E a gente precisa entender que a vontade de Deus é a melhor. Declare comigo, Deus, faz segundo o que te apraz na minha vida, porque a tua vontade é melhor que a minha.
Deus, faz segundo o que te apraz na minha vida, porque a tua vontade é melhor do que a minha. Agradeça. Agradeça por aquilo que pareceu que estava dando errado. Agora você sabe que não estava dando errado, mas era Deus trabalhando para te dar vitória. Era Deus trabalhando para que você pudesse viver os propósitos dele da maneira perfeita, como só ele sabe fazer. Tem gente que pensa que vai prejudicar, né, irmãos, os servos de Deus, dizendo não, fechando a porta, perseguindo, mas não! Deus pega a maldição, pega o mal, pega aquilo que nos fizeram e transforma em bênção. E aquilo passa a contribuir para o nosso bem, porque Deus tem um propósito na nossa vida. Tudo foi restaurado, nada do que pertencia a Davi e aos homens que estavam com ele ficou com o inimigo. Tudo será restaurado na sua história. Nada do que é seu vai se perder. Tão somente agradeça. Agradeça pelos nãos, pelas portas fechadas. Agradeça por aquilo que você não está entendendo agora. Porque o que Deus está fazendo, Ele manda eu te falar através dessa palavra, que é o melhor para a sua vida. O nome dele será glorificado na sua história. E você vai contemplar daqui a pouquinho, porque muitas coisas aconteceram que nem você entendeu. Tem coisas que Deus não deixa a gente entender mesmo, porque é propósito dele. Mas depois que ele complica, ele descomplica e ele explica por que complicou e você passa a entender por que ou não, porque a porta é fechada e porque há adversidade. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar a Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Ô Senhor, já quero iniciar esta oração agradecendo ao Senhor pela porta que fechou, pelo não que aconteceu, pela perseguição, pela adversidade, porque tudo contribui para o bem daqueles que amam o Senhor e são chamados segundo o seu propósito. O Senhor tinha um grande propósito na vida de Davi e o Senhor estava no controle de tudo, assim como o Senhor tem um propósito, Pai, na nossa vida, e o Senhor está no controle de todas as coisas. E tudo acontecerá conforme a tua vontade. Tudo acontecerá para que o teu nome seja glorificado. Ah, Senhor, cada não, cada porta fechada, cada problema e adversidade no meio do caminho, ó Senhor, preparando o cenário para que a nossa vitória seja completa. Porque tu és o Deus, Pai, que tem vitória por completo. Tu és o Deus que não deixa a obra pela metade. Tu és o Deus que trabalha restaurando, restituindo, desfazendo os laços do inimigo. O Senhor contempla aquilo que a gente não contempla. Davi precisava retornar para Ziclag para que ele pudesse restaurar aquilo que pertencia a ele. Não era para Davi e guerrear guerras que não era dele, mas ele precisava guerrear suas próprias guerras. Ah, Senhor, tem momentos que a gente quer entrar em guerras que não são nossas, quando nós precisamos guerrear as nossas próprias. Nos mostra, Senhor, nos mostra aquilo que a gente precisa fazer para que a gente venha ter vitória, para que a porta venha abrir, para que o milagre seja completo, porque tu és o Deus que não deixa a obra pela metade, e tu és o Deus que deu vitória para Davi por completo, e eu creio que a vitória será completa. Pai, que a gente aprenda a agradecer pelo não, pela porta fechada, porque o Senhor sabe o que está fazendo. É o Senhor quem tem pensamentos de paz para nós e não de mal, para nos dar o fim, meu Deus amado, que desejais. O fim que o Senhor já determinou para nós é um fim de paz, é um fim que o nosso coração deseja e almeja, e tu és o Deus, Pai, que vai fazer o impossível acontecer. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção, Pai, à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam
que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa, a guerra, a justiça, meu Pai, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, que cada nome, Senhor, que cada pedido seja visitado aqui de maneira profunda, sobrenatural e extraordinária, que o Senhor trabalhe conforme o que o Senhor sabe trabalhar, pois o Senhor, meu Deus, é um Deus que dá testemunho aos seus filhos para glorificar o teu nome. Dá testemunho, Pai, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Eu te peço que o Senhor abençoe aqueles que estão aqui diariamente, servindo de canal de bênção, que o Senhor prospere, que o Senhor possa visitar eles no íntimo, Pai, concedendo o desejo do coração deles, pois a tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Continua, Espírito Santo, trabalhando na vida de cada um deles e falando melhor aos corações deles. É em nome de Jesus Cristo, Pai, que eu te peço, meu Senhor, e te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Acredite, o que Deus faz é o melhor para sua vida. Mesmo que as portas estejam fechadas, mesmo que haja não, quando você queria ouvir um sim, agradeça, porque Deus sabe o que está fazendo, é para livramento, é para que Deus possa trazer para você os planos dele, que são maiores e melhores do que os seus. Que Deus anule os teus planos que não estão conforme a vontade dele e traga para sua vida os planos que ele já determinou vitória para sua história. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.